Histórias do projeto Cálculo de Atualização Monetária. Esse projeto consistiu na criação de um cálculo de atualização monetária. Atuei como desenvolvedora e registrei no meu diário de campo o seguinte. O problema a ser resolvido era que a empresa poderia fazer os pagamentos na data do vencimento ou também dentro de um prazo de uma semana, em que se indiria uma atualização monetária. O setor financeiro da empresa identificou que seria vantajoso economicamente fazer o pagamento ao fim do prazo, e os sistemas de cálculo precisavam ser ajustados para permitir essa flexibilidade. Identificamos claramente uma nova necessidade de ajuste no sistema pelas regras de negócio, ou seja, uma mudança ecológica. Observei que a complexidade do projeto era, digamos, média, porque, por um lado, a solução a ser dada era exata e inequívoca, dada por uma fórmula matemática para o cálculo dessa atualização. Por outro lado, a flexibilidade adicional para o cálculo da atualização monetária deveria contemplar diferentes tipos de financiamentos, cujos parâmetros de cálculo eram diferentes, e isso exigia o exame e adaptação de uma variedade de programas de cálculo. Esses aspectos tornavam o projeto delicado e trabalhoso, pois não tinha como saber de antemão qual era a fórmula de calcular a atualização para cada um deles. Aconteceu uma situação muito comum no dia a dia da prática profissional. Identificamos informações sobre a especificidade dos financiamentos não formalizados, ou seja, fizemos o registro da ambiguidade. Isso afetava umas 6 pessoas. Além de mim, que atuava como desenvolvedora ou analista de sistemas, 2 colegas do setor de pagamentos, mais a supervisora deles, os 3 atuando como usuários, e o chefe e o meu supervisor de desenvolvimento que apoiavam o desenvolvimento. O projeto foi solicitado pelos usuários, mas foi considerado de prioridade baixa pelo meu supervisor. Palavras do desenvolvedor. Olha, a gente sabe que tem que fazer isso, mas vai entrar na fila, porque tem um monte de demandas para a gente fazer aí. Exemplo comum de conflitos cotidianos com potencial de levar usuários e desenvolvedores a uma guerra. Observei que, entretanto, eu me sensibilizei com a demanda e tanto o chefe quanto o supervisor de desenvolvimento me permitiram dar prioridade para o projeto. Durante uns 4 meses, fui desenvolvendo algumas adaptações dos programas de fórmulas para que calculassem a atualização monetária dos pagamentos. Aqui houve a iniciativa de desenvolvimento de tipos de adaptações do sistema, o processo de criação. Observei que nas primeiras reuniões com os usuários, estudamos a documentação que definia a fórmula matemática para o modo de cálculo da atualização. Palavras de usuário. Olha, nesse memorando eles definiram como é a sistemática do cálculo. Identificamos aqui a documentação e especificação da demanda, ou seja, houve o processo de retenção. Observei que a variedade e prioridade dos tipos de financiamento que precisariam da implementação da flexibilidade foi definida nessas primeiras reuniões. Palavras de usuário. Daí tu vai fazendo as alterações conforme o volume de financiamentos daquele tipo e a data que vão ser cobrados. Tem nessa consulta aqui. Identificamos também a definição de critérios para os financiamentos a serem alterados. Então, temos indícios das regras de reunião. Observei que no primeiro mês foram feitas reuniões dia sim, dia não, de demonstração do material aprontado e da resolução de dúvidas de cálculo com a supervisora dos pagamentos. Foram realizadas reuniões frequentes para a conferência dos resultados para resolver dúvidas, ou seja, aconteceu a importante etapa da escolha de ciclos. Observei que as adaptações realizadas exigiam um estudo aprofundado de cada tipo de financiamento tratado pelos sistemas. Eram uns 10 tipos diferentes, além da própria adaptação do código para contemplar a flexibilidade necessária. Novamente, identificamos o desenvolvimento de adaptações do sistema, ou seja, processo de criação. Observei que exigiam testes e mais testes para garantir que essa adaptação fazia a atualização corretamente e produzia os mesmos resultados que antes, quando os pagamentos eram feitos na data do vencimento. Encontramos aqui o esclarecimento depois da demonstração e conferência de resultados, de redução de dúvidas, que configura uma etapa pelo menos inicial de afastamento da ambiguidade. Observei que eu conhecia a dinâmica do processo de pagamentos porque já havia trabalhado naquele setor, em uma função administrativa como a dos usuários. Acredito que isso ajudou a compreender os termos e as necessidades de adaptação, além de dar certa coesão de comprometimento entre mim, a supervisora e os usuários em relação ao progresso do projeto e à exatidão dos cálculos. Encontramos a rara, mas excelente situação de experiência do usuário com tecnologia, que conta como um importante critério para o processo de seleção. Observei que no segundo mês outros projetos de desenvolvimento foram alocados para mim e o andamento deste projeto ficou mais lento, porém teve continuidade. Palavras de desenvolvedor. Agora tem que fazer o bônus dos financiamentos da nova safra, mas e a atualização monetária dos pagamentos? Vai fazendo os dois, organiza os horários. Mais um exemplo de conflito cotidiano aqui das prioridades, que pode explodir a guerra entre usuários e desenvolvedores. Observei que organizei, então, o projeto em etapas conforme os tipos de financiamento, tratando de um tipo de cada vez, conforme a ordem de prioridades definida pela supervisora. Não havia uma exigência por prazo de conclusão do projeto,
mas sim um forte esforço para que os tipos de financiamento cobrados a cada mês já tivessem sido contemplados com a adaptação, para agilizar a conferência. Aqui vemos os raros, mas muito bem-vindos, esforços conjuntos de usuários e desenvolvedores pela paz. Observei que os usuários iam fazendo a conferência da exatidão dos resultados, confrontando seu cálculo manual, registrado na planilha, com o cálculo simulado produzido pelo sistema de cálculos desenvolvido por mim, e com o valor apresentado pelo beneficiário dos pagamentos. Percebemos que existe documentação, registro de cálculos em planilha, simulação, ou seja, processo de retenção. Também aconteceram interações para a conferência dos resultados para resolver dúvidas, ou seja, a escolha de ciclos. Isso culminou no esclarecimento depois da demonstração e conferência de resultados, redução de dúvidas, que representou o afastamento de ambiguidade. Palavras de usuário. Este aqui deu uma diferencinha, será um arredondamento? Esse outro deu uma diferença bem maior, será que usou data fixa em vez de postecipada? Percebemos a importância do registro da ambiguidade nessa exposição das dúvidas. Isso também configura um processo de criação, pela geração dessa variedade de hipóteses a serem investigadas. Observei que com esse feedback dos usuários, eu esclarecia e ajustava cada tipo até que ficasse 100% correto para todos os casos. O feedback indicou que houve interação para a conferência dos resultados e para resolver dúvidas, ou seja, aconteceu a importante escolha de ciclos. E com isso foi possível o esclarecimento depois da demonstração e conferência dos resultados, redução de dúvidas, o que faz o afastamento da ambiguidade. Observei que fazíamos reuniões informais esporádicas com a supervisora para resolver dúvidas e demonstrar resultados, e com ela e os usuários para acompanhar as simulações comparativas. Bastava eu ir até a mesa de trabalho deles e mostrar os resultados na tela de simulações, no micro deles mesmo, junto com as minhas listagens de programas. Palavras de usuário. Qualquer dúvida, chega aqui e pergunta que a gente te ajuda. Novamente, vemos as reuniões frequentes para a conferência dos resultados e para resolver dúvidas, interação, que configuram a essencial escolha de ciclos. Observei que a supervisora entendia muito bem do processo dos pagamentos e até mesmo um pouco da parte de programação de cálculos. Então era bem fácil a gente se entender e identificar quando é que estava no caminho certo. Nesse projeto percebemos que foi muito importante a experiência do usuário com tecnologia, como critério para o processo de seleção. Observei que o meu supervisor de desenvolvimento também ajudava resolvendo dúvidas na fase inicial de estudo sobre como eram os pagamentos de cada tipo de financiamento sem atualização. Vemos aqui que aconteceu a redução de dúvidas, ou seja, o afastamento da ambiguidade. Observei que, então, a cada mês do projeto, as novas faturas de cobrança de valores podiam ter seus valores comparados entre a planilha e o sistema e também entre o valor informado pelo beneficiário. No terceiro mês, por exemplo, os pagamentos de 6 tipos de financiamento já tinham sido testados e retestados em 2 meses diferentes e no quarto mês resolveram-se os 2 outros tipos. Com esse andamento, fomos ajustando as atualizações monetárias do pagamento para cada tipo de financiamento, sempre voltando à supervisora e aos usuários para conferir a exatidão dos cálculos, até adquirirmos confiança na correção dos cálculos. No decorrer do projeto, seguindo a sistemática adotada, ocorreu a redução de dúvidas depois da demonstração e conferência de resultados e assim se alcançou o afastamento da ambiguidade. Portanto, podemos dizer que o projeto Cálculo de Atualização Monetária teve início com uma mudança ecológica, a necessidade de ajustar sistemas de cálculo, a qual apresentava ambiguidade. Não tinha como saber como era a forma de calcular. Então aconteceu um processo de criação de um ou mais modos de entendimento. Fui desenvolvendo algumas adaptações dos programas, gerados com base em regras de reunião. Qual tipo seria com qual forma, daqueles critérios que poderiam auxiliar no esclarecimento das demandas. Com isso, então, aconteceu o processo de seleção dos modos de entendimento possíveis ou adequados. Eu conhecia a dinâmica do processo e a supervisora entendia. Então, era fácil identificar quando estava no caminho certo. Para tanto, foi muitas vezes necessário fazer uma escolha de ciclos. Foram feitas reuniões dia sim, dia não, retornando ao processo coletivo de seleção, resolução de dúvidas com a supervisora, e muitas vezes ao de criação, demonstração do material aprontado, com aplicação de outras regras de reunião ou critérios. Assim ocorreu até que o processo de retenção, o resultado era conferido no cálculo simulado, a documentação definia a fórmula matemática para o cálculo, registrou o resultado de vários passos, esclarecia e ajustava cada tipo até que ficasse 100% correto para cada um dos casos, e houve o afastamento de ambiguidade. Este foi então o projeto Cálculo de Atualização Monetária.